Você está com medo diante dessa situação mundial que estamos passando? Você está amedrontado? O medo não tem valor? Será que o medo é inútil? O medo pode ser positivo. O medo ajuda a pessoa a evitar aquilo que é prejudicial ou destrutivo. Por isso que é recomendado um isolamento, um distanciamento, o uso de máscaras, álcool gel, porque aí evita que você seja contaminado. Então, as pessoas que têm medo da contaminação vão se proteger. Por exemplo, nós ensinamos nossos filhos a temer o trânsito, a ter medo de mexer com a eletricidade, mexer com uma faca, porque pode ser perigoso e causar acidentes. O medo do veneno, por exemplo, pode salvar a vida de uma pessoa. O mundo hoje convive com o Covid e é quase inevitável que as pessoas sintam medo. Porque se não tiver medo, pode ocorrer de se contaminarem e perderem a vida. Se bem que algumas pessoas parecem que não ligam muito para isso. Mas no fundo, todos nós temos um temor da contaminação. E esse medo é positivo. Por quê? Porque nos ajuda a ter uma certa precaução. Porém, há um outro lado do medo que é terrível. É um medo que pode ser devastador, destrutivo, chega a ser um pânico. E esse medo, ele deve ser evitado, é prejudicial. A emoção mais dominante no nosso mundo é o medo, especialmente agora, mas sempre foi. O medo sempre foi uma emoção dominante no mundo inteiro. Todos nós conhecemos o medo. É medo de doenças, é medo de câncer, é medo de tuberculose, medo de ataques cardíacos. Eu já vi pessoas com medo de barata, medo de lagartixa, medo de rato. E são muito variados os medos. Cada pessoa tem aquilo que ela teme. Mas também existe o medo do fracasso. O fracasso na escola, fracasso no emprego, nas relações com semelhantes. Há também uma precaução, um medo com relação aos nossos bens, à nossa vida e à vida da nossa família que podem estar em perigo. E isso temos medo, tememos. Mas há um medo, que é o medo da morte, que sobrevirá a todos. Esse medo é universal. Esse medo ele tem uma variedade de grau entre pessoas e pessoas. Tem pessoas que têm menos medo da morte do que outros, por diversas circunstâncias. Mas é um medo que todos têm. E esse medo pode tornar a pessoa a uma verdadeira escravidão mental. Em Hebreus 2,15 diz que as pessoas com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Um medo que escraviza a mente das pessoas, é o medo da morte. E aí eu me lembro do caso de uma criancinha, por exemplo, que quando está amedrontada, ela confia os seus medos ao seu pai ou sua mãe, achando um alívio para aquele medo, para aquele terror que ela está passando. E toda criança ela encontra o conforto e a segurança no colo do pai ou da mãe. O Filho de Deus, qualquer que seja a sua idade, possui um pai que pode levar seus medos. Nós temos um Deus que é nosso Pai eterno e que nos segura pela mão, que nos dá o colo, que nos conforta. A fé em Deus sempre foi o melhor antídoto contra o medo. Pessoas que confiam de verdade em Deus não têm medo. Eles são pessoas que tomam precauções, que se cuidam, mas confiam. Elas não têm medo de que a morte possa destruir a sua vida. Depois da morte de Moisés, quando a nação israelita passava por uma situação muito confusa,
houve um medo generalizado, inclusive do novo líder Josué, que estava inseguro, que já era um homem com uma certa idade, e o velho texto diz o seguinte, em Josué 1:9, sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a teus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso. Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Este sentimento é o mesmo que nós vemos no Salmo de Davi. Quando Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara, teu cajado, me consolam. Então, ainda que eu ande perto da morte, eu não vou ter medo, porque o Senhor está comigo. O Senhor é o Pai que me pega no colo na hora do terror. Outras palavras consoladoras nós encontramos no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é o socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares. Então, ainda que o mundo, que venha um terremoto, ainda que venha uma peste como essa que nós estamos vendo, não temeremos. Por quê? Porque Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é um socorro na hora da angústia. Não existe passagem mais confortadora do que esta de Romanos 8:28 e outros versículos seguintes, que diz, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Amém. Que passagem confortadora. Nós temos que ter medo, temor de Deus, da condenação que Deus pode dar, e não medo das coisas que o mundo apresenta. Quando nós amamos, de fato, amamos a Deus, não há medo. Esta passagem de 1 João diz, no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, uma pessoa que tem muito medo tem pouco amor a Deus. Pouco amor a Deus. Jesus disse, mas eu vos mostrarei a quem deveis ter medo, a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder para lançar no inferno. Sim, digo, a esse temei. Na época da perseguição, os discípulos de Cristo estavam meio temerosos, porque os romanos estavam matando os cristãos. E Jesus disse para eles, vocês não têm que ter medo. Vocês têm que ter medo daquele que pode matar o teu corpo e a tua alma. Portanto, não tenham medo daquilo que pode matar o corpo. Um vírus mortal pode acabar com o nosso corpo, mas não com a nossa alma. Nossa alma está nas mãos do Senhor. E esse nós devemos temer. Devemos ter medo da ira de Deus e não dos perigos que o mundo oferece. Numa época em que o medo assola o mundo através de um vírus,
A esperança oferecida por Cristo é um antídoto para o medo. Temos que confiar em Deus, temos que aceitar a esperança que Cristo nos dá. Precisamos ser confiantes, precisamos agir como filhos de Deus, como cidadãos do reino de Deus. A resposta da pessoa ao Evangelho deve incluir fé e obediência. É isso que a Bíblia pede. É isso que nós temos que fazer para aprender a enfrentar o medo. Aceitar a Deus, ter fé. Não apenas fé, mas obedecer os ensinamentos e os mandamentos de Deus. E esses ensinamentos começam com estes requisitos. Creia em Deus, arrependa-se dos seus pecados, confesse que você crê em Deus e seja batizado. Essas são as palavras usadas na Bíblia para indicar o dever de toda pessoa para com Deus. Creia, se arrependa, confesse, seja batizado e persevere, continue firme na frequência no reino de Deus. Que Deus, o nosso Senhor, nos guarde e nos abençoe.